Eu sempre acreditei que a família era tudo. Passei a vida inteira colocando eles em primeiro lugar, me sacrificando, amando e protegendo. Mas quando eu mais precisei deles, percebi que eles me viam apenas como um fardo. O que acontece quando você descobre que as pessoas que você mais ama são as que te venderiam no momento em que você não é mais útil? Esta é a história da minha jornada da dor ao poder, do desespero à redenção. E confie em mim. Você não vai acreditar no que o meu filho fez. Aos 58 anos, eu, Helena, achava que já tinha visto de tudo. Mas a vida tem um jeito engraçado de nos mostrar o quão errados estamos. Passei a maior parte da minha vida como mãe, sempre presente para os meus filhos, sempre aquela a quem eles podiam recorrer, não importava o custo para mim. Agora, sento-me sozinha numa casa que um dia foi cheia de risos e calor. A mesma casa onde passei inúmeras noites confortando meus filhos, onde limpei, cozinhei e dei cada pedaço de mim para garantir que eles tivessem tudo o que precisavam. Mas hoje, esta casa parece uma jaula fria. É a mesma casa que, nos meus momentos de maior fraqueza, parece um símbolo da minha solidão. E, no entanto, não é a solidão ou minha saúde debilitada que mais dói. É a constatação de que meu próprio filho, Mateus, o menino que criei, o menino que pensei conhecer, não passa de um estranho agora. Lembro-me da noite em que a ficha caiu, a noite que mudou tudo. Estávamos jantando, só nós dois, uma ocasião rara, já que ele se tornou tão distante ao longo dos anos. Eu podia sentir o peso da indiferença dele, o jeito como ele mal olhava para mim, com o foco em outro lugar. Então, do nada, ele jogou uma bomba em mim, uma brincadeira. Ou pelo menos foi o que ele provavelmente pensou que era. "Espero que você viva só mais 3 meses", ele disse, seus olhos brevemente piscando para os meus, "para a gente poder vender a casa." Eu congelei. As palavras me atingiram com mais força do que qualquer doença poderia. Ele disse isso como se fosse apenas um comentário passageiro, algo leve, mas eu senti o veneno em sua voz, a verdade por trás de suas palavras. Ele não estava brincando. Ele me via como nada mais que um peso, algo a ser descartado. Pela primeira vez, entendi o quão pouco eu importava para ele. A dor não era apenas física, era emocional, um soco no estômago que fez meu peito apertar. Eu tinha passado tantos anos me sacrificando por ele, pela minha família, e essa era a gratidão que eu recebia em troca. Lembro-me de olhar para ele, lutando para manter a compostura, mas por dentro, tudo se quebrou. Eu nem sabia o que dizer. Como eu poderia? Suas palavras falavam volumes sobre como ele realmente se sentia. Ele já estava planejando seguir em frente sem mim, e eu nem tinha percebido até aquele momento. Passei o resto daquela noite olhando para as paredes da casa, sentindo o peso das minhas decisões, da minha vida, caindo sobre mim. Minha saúde estava falhando, isso eu sabia. O médico tinha confirmado que minha doença era séria, mas não era a doença que me aterrorizava mais, era o pensamento do que aconteceria comigo quando eu partisse. Mateus, o filho que eu amava mais que tudo, estava pronto para me abandonar, simples assim. Com o passar dos dias, comecei a ver as coisas de forma diferente. Não foram apenas suas palavras cruéis que doeram, foi tudo que levou àquele momento, os anos de negligência emocional, o lento desaparecimento do interesse dele por mim, o jeito como ele sempre pegava, nunca dava. Por tanto tempo, eu pensei que ele mudaria, que as coisas melhorariam, mas agora eu podia ver claramente. Ele não ia voltar, nem por mim, nem por nada. Comecei a perceber que a vida que eu construí para ele, para nós, não era mais minha. Era apenas um lembrete de tudo que sacrifiquei por uma família que nunca apreciou. E o que eu tinha para mostrar? Uma doença que parecia piorar a cada dia e um filho que não conseguia nem fingir que se importava. Mas algo dentro de mim mudou naquele momento. Eu não ia ficar sentada esperando ele vender a casa pela qual trabalhei tanto. Não.
Eu faria ele ver o que tinha feito. Eu o faria se arrepender de ter me tratado assim. Ele me queria fora? Ótimo. Eu daria a ele exatamente o que ele pediu, só que não da maneira que ele pensava. Sentei-me ali, naquela casa vazia, com o peso do mundo nos meus ombros, mas um plano começando a tomar forma na minha mente. Eu não ia deixar ele tomar tudo o que eu construí sem lutar. Desta vez não. Não mais. E assim começou o início de algo muito maior do que apenas uma briga por uma casa. Tornou-se uma luta pela minha dignidade, meu autorrespeito e por tudo que ele pensava que poderia tirar de mim. Mas como eu logo descobriria, os jogos mais perigosos são aqueles que jogamos com nossa própria família. Os dias seguintes àquele jantar pareceram um borrão. Eu seguia a rotina, fazendo o que sempre fiz, cozinhando, limpando, fingindo estar bem. Mas cada momento era nublado pelo pensamento das palavras de Mateus. Elas ecoavam na minha cabeça, mais altas a cada dia que passava. Espero que você viva só mais 3 meses. A frieza na voz dele ainda doía, e a cruel indiferença por trás daquelas palavras me deixava enjoada. No começo, tentei descartar, dizendo a mim mesma que foi apenas um comentário impensado, mas no fundo, eu sabia que não. O comportamento dele nos últimos anos vinha corroendo lentamente o vínculo que um dia compartilhamos. Ele costumava ser o menininho que pulava no meu colo depois da escola, o rosto brilhando de empolgação enquanto me contava sobre seu dia. Ele costumava se importar com minhas opiniões, com meu bem-estar. Agora, ele mal falava comigo, a menos que fosse sobre a casa. Eu nem o reconhecia mais. Passei meus dias nesta casa que costumava ser cheia de vida, mas agora o silêncio pesava sobre mim. Não havia risadas nem conversas, apenas o som do relógio marcando os minutos, lembrando-me do tempo que eu não tinha mais. Eu sempre cuidei de tudo. Eu era a cola que mantinha a família unida, ou pelo menos eu tinha sido. Agora eu não passava de uma sombra na minha própria casa, invisível, desaparecendo no fundo. Com o passar das semanas, minha saúde piorou. Os médicos me disseram que não havia nada que pudessem fazer. Não era câncer, mas seja lá o que eu tinha, estava me consumindo. Eu estava exausta o tempo todo. Não conseguia nem subir as escadas sem sentir falta de ar. Mas não era a dor física que mais machucava. Era o peso emocional de tudo. A solidão era sufocante. Eu me pegava olhando pela janela, esperando por algo que quebrasse a monotonia, mas nada nunca quebrava. O Mateus nunca passava para ver como eu estava. Ele não estava interessado em ouvir sobre minhas consultas médicas ou o quão cansada eu me sentia. Ele não se importava comigo. Em vez disso, ele estava lá fora, em algum lugar, fazendo planos. Planos que não me incluíam. Planos que envolviam vender a casa. A nossa casa. Aquela em que eu o criei. Aquela pela qual eu trabalhei até meus dedos doerem. E lá estava eu, presa nela, sentindo como se já estivesse morta. Eu não conseguia tirar a imagem da minha cabeça. Mateus, andando por esta casa com um comprador, discutindo o quanto poderiam conseguir por ela, rindo sobre como seria fácil vender assim que eu partisse. Eu me perguntei há quanto tempo ele estava planejando isso. Será que ele pensava em vendê-la mesmo antes da minha doença? Ou minha saúde debilitada apenas lhe deu a desculpa que ele precisava? Eu podia sentir as paredes se fechando sobre mim. A casa que antes parecia um santuário, agora parecia uma prisão. Era o lugar onde eu criei meus filhos, mas agora era apenas um lembrete de tudo que eu havia desistido e tudo que eu havia perdido. Eu sempre acreditei que a família vinha em primeiro lugar, que não importava o que acontecesse, nós sempre teríamos um ao outro. Mas agora eu podia ver claramente que a única coisa com que Mateus se importava era ele mesmo. Ele deixou isso óbvio com sua piada cruel, e agora eu sabia que ele estava apenas esperando eu morrer para poder lucrar com a minha morte. Eu me senti mal do estômago, mas foi aí que algo dentro de mim estalou. Eu não me deixaria mais ser tratada assim.
Eu não deixaria ele ter o que eu tanto lutei para construir, não sem lutar. Eu não ia morrer nesta casa sem ter certeza de que Mateus sentiria o peso de suas ações. Eu passei minha vida inteira dando tudo por ele, e agora ele queria vender a única coisa que sempre foi minha: nosso lar, nossas memórias. Ele pensou que poderia simplesmente me descartar como se eu não fosse nada, mas eu não era nada. Eu era Helena, a mãe dele, e não ia deixar ele se safar dessa. Eu tinha um plano agora, um plano silencioso e calculado. Não ia ser bagunçado. Eu não ia confrontá-lo diretamente, pelo menos não ainda, mas eu me certificaria de que ele entendesse que eu não ia simplesmente virar e morrer só porque ele achava conveniente. Eu retomaria o controle da minha vida, da minha casa e da minha dignidade, e tudo começaria com uma coisa: paciência. Naquela noite, sentei-me sozinha à mesa da cozinha, tomando uma xícara de chá enquanto o peso das últimas semanas se instalava em meus ossos. Eu não sabia quanto tempo mais eu tinha. Semanas, meses, talvez apenas dias. Mas o que eu sabia era isto: eu não ia deixar o Mateus vencer. E assim, comecei a planejar. Os dias seguintes foram uma névoa de consultas médicas e ligações não atendidas. A realidade da minha situação de saúde começou a se impor, mas não era apenas a doença em si que me roía. Era o fato de que, no meu estado mais vulnerável, Mateus não estava em lugar nenhum. Os médicos me deram a notícia sombria. Não era câncer, mas seja o que for que estava errado comigo, não ia melhorar. Eles não conseguiam identificar a causa exata, mas eu podia sentir meu corpo desligando. Meus níveis de energia estavam despencando. Eu estava constantemente cansada e meu corpo, antes enérgico, estava me traindo de maneiras que eu não tinha antecipado. Eu sabia que o fim estava próximo, embora não tivesse certeza de quanto tempo me restava. Semanas, meses. Minha mente começou a divagar para o inevitável. O que aconteceria com a casa? O que aconteceria comigo quando eu partisse? O pensamento de Mateus cuidando de tudo, tomando decisões sobre minha vida, minha propriedade, sem nem pensar duas vezes em mim, fazia meu sangue ferver. Ele não estava aqui por mim agora. Por que ele estaria aqui quando realmente importasse? Ele nunca visitava. Nunca perguntava como eu estava, nunca nem se dava ao trabalho de ligar. Era como se ele já tivesse me dado como perdida. A única coisa com que ele se importava era o que viria depois que eu partisse: a casa. Tentei ignorar. Tentei me convencer de que não estava sozinha, mas eu sabia a verdade. Eu não tinha notícias de Mateus há dias, e cada momento que passava me lembrava o quão pouco ele se importava. Eu sempre me orgulhei de ser uma mãe presente, que se importava, que ouvia, que se sacrificava. Mas Mateus, meu único filho, estava muito envolvido em sua própria vida para notar que a minha estava escapando. Sentei-me na varanda uma tarde, olhando o quintal, tentando encontrar algum consolo no silêncio. Não foi até o som familiar de um carro entrando na garagem que saí do meu transe. Era o carro de Mateus. Ele saiu, parecendo tão distante como sempre, o celular grudado na mão. Ele passou direto por mim sem nem mesmo reconhecer minha presença. Mateus, chamei fracamente, minha voz tremendo, enquanto eu tentava chamar sua atenção. Ele não parou, seus olhos nem encontraram os meus. Estou ocupado, ele resmungou, sem se dar ao trabalho de olhar para trás. Foi isso, foi tudo o que ganhei. Essa era toda a preocupação do meu filho por mim. Engoli minha mágoa e o deixei ir. Não era a primeira vez que ele me ignorava. Não seria a última. Mas desta vez, eu não ia deixar passar. Eu tinha dado tudo a ele. Meu amor, meu tempo, meu apoio. E agora ele estava me tratando como se eu não fosse nada mais que um incômodo. Recostei-me na cadeira, deixando o peso de tudo aquilo cair sobre mim. Mas enquanto o sol se punha mais baixo no céu, algo dentro de mim mudou. Eu não ia deixar ele me tratar assim. Eu não ia deixar ele me descartar quando fosse conveniente. Não ia terminar assim, não para mim.
Eu sabia que não podia mudar o que Mateus sentia, mas podia fazê-lo se arrepender. Eu podia fazê-lo entender as consequências de me abandonar quando eu mais precisava dele. A casa, meu legado, o trabalho da minha vida, era minha. E ele aprenderia da maneira mais difícil que eu não iria silenciosamente para a noite. Enquanto eu estava sentada ali, a ideia começou a se formar em minha mente, lenta, firme e cheia de uma resolução silenciosa. Eu não ia confrontá-lo diretamente, ainda não. Eu precisava ganhar tempo, precisava reunir minhas forças e garantir que cada passo que eu desse fosse calculado. Mateus pensava que tinha a vantagem, mas ele não sabia o que estava por vir. Eu não ia lutar apenas pela casa. Eu estava lutando pela minha dignidade. Eu estava lutando pelo meu lugar neste mundo. E Mateus ia aprender o que acontece quando você subestima sua própria mãe. As semanas seguintes foram um exercício de paciência, um jogo de espera quase insuportável. Eu me certifiquei de manter as aparências, de deixar todos, incluindo Mateus, acreditarem que eu estava fraca, que estava perdendo o controle da realidade, que não tinha mais luta em mim. Não foi difícil. Eu tinha anos de prática em ser a mãe quieta e solidária que nunca pedia nada. Mas por trás da fachada, eu estava juntando tudo o que precisava. Comecei a revisar os papéis que tinha pela casa, extratos bancários, documentos de seguro, tudo o que pude encontrar. Meus dedos tremiam enquanto eu vasculhava a bagunça, tentando entender tudo. Eu tinha que ser cuidadosa, precisa. Estava claro que Mateus não estava pensando em mim. Mas eu não ia simplesmente deixá-lo tomar a casa, não sem fazê-lo enfrentar as consequências de seus atos. Encontrei o contrato de venda, aquele que Mateus já tinha assinado, vendendo a casa para um comprador que eu nunca tinha conhecido. Encarei o papel pelo que pareceu uma eternidade. Ainda não era oficial, mas poderia muito bem ser. A casa, meu lar, o lugar onde meus filhos cresceram, já estava sendo vendida pelas minhas costas. Isso me atingiu como uma onda. Mateus já tinha presumido que eu estava acabada. Ele já tinha feito seus planos, pensando que eu estava fraca demais para revidar. Fechei os punhos, uma onda de energia correndo por mim. Não era assim que ia terminar. Eu não ia deixar ele tirar isso de mim, da família que costumávamos ser. Eu ainda não tinha terminado. Era hora de assumir o controle, e eu me certificaria de que Mateus nunca esqueceria o custo de sua indiferença. Eu sabia que tinha que fazer alguma coisa. Eu não podia simplesmente sentar e deixar o Mateus vencer. Mas o que eu poderia fazer? Eu não tinha nada além de tempo, e isso em si parecia tanto uma bênção quanto uma maldição. Foi durante uma das minhas noites inquietas, depois que todos foram embora e a casa estava quieta, que decidi vasculhar os papéis e arquivos antigos no meu escritório. Havia anos de recibos, contas antigas e documentos do passado. Eu disse a mim mesma que estava organizando, mas no fundo eu estava procurando por algo, uma maneira de retomar o controle. Minhas mãos tremiam levemente enquanto eu passava por uma pilha de papéis velhos, o farfalhar suave das páginas quase reconfortante na quietude da casa. Folheei documentos legais, meu testamento, o seguro de vida do meu falecido marido, registros médicos, cartas antigas, quando um pedaço de papel chamou minha atenção. Era um contrato para a venda da casa, já assinado por Mateus. Eu congelei. Lá estava, preto no branco. Meu próprio filho já havia planejado a venda da nossa casa. Eu tinha sido tão cega. A ideia de Mateus andando por aí, negociando com um comprador pela casa que ele sabia que eu amava, cortou mais fundo do que qualquer doença física poderia. A casa não era apenas paredes e um telhado para mim. Era minha história, minhas memórias, o próprio lugar onde eu o criei. E aqui estava ele, tratando-a como uma mercadoria a ser vendida no momento em que eu não fosse mais útil para ele. A assinatura era clara, Mateus Almeida. Ele já tinha assinado os documentos, forçando a venda sem nenhum pingo de consideração pelo que esta casa significava para mim.
Mas enquanto eu olhava para o papel, algo mais chamou minha atenção. Uma nota no canto da página, algo que quase passou despercebido no meu choque inicial. O nome do comprador e uma data que estava a apenas uma semana de distância. Levantei-me, meu coração batendo forte no peito. Eu podia sentir a onda fria de raiva subindo do meu estômago, crescendo como um fogo incontrolável. Minhas mãos tremiam enquanto eu traçava o nome do comprador, alguém de quem eu nunca tinha ouvido falar. Como Mateus pôde tomar tal decisão sem me consultar? Como ele pôde acreditar que tinha o direito de vender nosso lar sem nem mesmo falar comigo? Eu nunca me senti tão traída. Ele já havia planejado minha partida e eu nem sequer tive a chance de dizer adeus. Mas essa não era a pior parte. A pior parte era que Mateus tinha me subestimado. Ele achou que eu estava fraca demais, frágil demais para notar. Ele achou que poderia se safar sem enfrentar nenhuma consequência. A percepção me atingiu como um soco no estômago. Ele não estava apenas planejando vender a casa, ele estava esperando eu morrer, que eu simplesmente desaparecesse, e quando eu partisse, ele seguiria em frente, livre para fazer o que quisesse, sem pensar duas vezes em mim. Eu não tinha sido nada além de um obstáculo para ele, algo a ser descartado quando chegasse a hora. Eu não podia deixar isso acontecer. Eu não podia deixar Mateus me apagar desta casa, do meu legado assim. Sentei-me à minha escrivaninha, o peso de tudo desabando sobre mim. A dor, a traição, a solidão era insuportável. Mas havia algo mais se agitando dentro de mim. Um fogo que estava adormecido por anos, algo que estava enterrado sob camadas de dor e negligência, estava começando a surgir. Eu o faria pagar por isso. Eu não podia confrontá-lo ainda. Sabia que tinha que jogar minhas cartas com cuidado, mas tinha que agir rápido. Minha mente disparou enquanto eu começava a pensar nos detalhes. Eu não podia simplesmente deixar Mateus sair com tudo. Eu precisava de um plano e precisava ser um que ele nunca veria chegando. Não havia espaço para erros. Eu tinha que ser precisa. Ele não tinha ideia do que eu era capaz, mas descobriria em breve. Levantei-me da mesa, cerrando os punhos. Eu cansei de ser a vítima. Mateus tinha cometido um erro grave e agora era a hora de ele sentir as consequências. Na manhã seguinte, comecei a fazer ligações, silenciosamente, sem deixar ninguém saber o que eu estava planejando. Entrei em contato com minha advogada, uma mulher em quem eu confiava há anos, mas com quem não precisava falar há algum tempo. Pedi a ela para revisar a papelada para mim, para encontrar qualquer coisa que pudesse ser útil. Ela concordou sem fazer muitas perguntas, sentindo a urgência em minha voz. Também comecei a investigar os aspectos legais da venda da casa. Era tarde demais para Mateus desistir. Ele realmente tinha tornado impossível para mim parar a venda? Eu precisava saber de tudo. Eu sentia como se estivesse andando numa linha tênue, equilibrando-me entre agir rápido demais e não agir rápido o suficiente. Se eu não fosse cuidadosa, Mateus poderia vender a casa debaixo do meu nariz antes que eu tivesse a chance de impedi-lo. Mas enquanto eu montava o plano, um pequeno detalhe após o outro se encaixava. Eu não ia deixar ele se safar dessa. Eu ia pegar de volta o que era meu e me certificaria de que ele entendesse o preço de sua traição. Conforme o dia passava, eu não conseguia afastar a imagem de Mateus andando pela casa, agindo como se tudo já estivesse decidido. Eu o imaginava já dizendo às pessoas que a casa estava praticamente vendida. Eu quase podia ouvir sua voz, tão certa, tão fria. Mas a verdade era que ele não tinha vencido. Ainda não. Eu ia fazê-lo perceber o quanto ele tinha me subestimado. Os dias se arrastaram, cheios de um ritmo constante de silêncio e ressentimento. Mantive-me ocupada, fingindo que tudo estava bem. Eu não queria mostrar a Mateus nenhum sinal de fraqueza. Não queria que ele visse que a descoberta de sua traição tinha me abalado, não apenas fisicamente, mas no fundo dos meus ossos. O que tinha acontecido com meu filho? O menino que criei,
A criança que amei incondicionalmente era agora um estranho para mim. Suas ações me fizeram questionar tudo o que eu achava que sabia sobre nosso relacionamento, sobre o que significava ser uma família. Mas o que doía mais do que tudo não era apenas a venda da casa, era a completa falta de consideração que ele tinha por mim como pessoa. Eu podia sentir isso na forma como ele me tratava, na forma como ele mal reconhecia minha existência. Eu sempre o coloquei em primeiro lugar. Dei a ele tudo o que eu tinha. Sacrifiquei meu tempo, minha energia, meus próprios desejos para ter certeza de que ele teria a melhor vida possível. E isso? Era assim que ele me retribuía. Não era só que ele queria vender a casa, era que ele já tinha planejado isso, sem nunca me consultar, sem nem fingir que se importava. Foi o golpe final que provou tudo o que eu temia. Mateus não me via mais como sua mãe. Eu era apenas um obstáculo no caminho de seus planos, um incômodo que precisava ser resolvido. Comecei a perceber que os últimos anos da minha vida foram gastos tentando ganhar sua aprovação, tentando ser a mãe perfeita, tentando ser o suficiente para ele. E o que isso me rendeu? Um filho frio e indiferente, mais preocupado com sua herança do que com meu bem-estar. Era como se eu nem existisse aos olhos dele, exceto como uma forma de conseguir o que ele queria. Comecei a questionar tudo. Será que eu fiz algo errado? Houve um momento em que falhei com ele? Será que meu amor e cuidado de alguma forma não foram suficientes? Ou ele sempre foi assim, apenas revelando sua verdadeira natureza agora? Era impossível saber. Mas uma coisa era clara: eu não podia mais confiar nele. A raiva dentro de mim só crescia a cada dia que passava. Eu não estava com raiva apenas de Mateus, estava com raiva de mim mesma por não ter visto isso antes. Como eu perdi os sinais? Como me deixei chegar a este ponto? Mas eu não ia deixar terminar assim. Eu não ia deixar Mateus destruir tudo pelo que trabalhei, tudo que sacrifiquei, sem consequências. Ele não tinha ideia do que tinha colocado em movimento. Passei horas, dias, debruçada sobre os documentos de venda, descobrindo exatamente onde ele tinha cometido seus erros. Não era mais apenas sobre a casa, era sobre dignidade, sobre garantir que Mateus entendesse o preço de sua traição. Ele achava que tinha tudo sob controle, mas não sabia do que eu era capaz. Havia brechas na papelada, coisas que Mateus não tinha considerado, coisas que ele não tinha pensado porque estava focado demais em si mesmo para se importar. Ele tinha me subestimado e isso ia custar caro para ele. Comecei a tomar providências, silenciosamente, nos bastidores. Procurei uma advogada que tinha me ajudado anos atrás, alguém em quem eu confiava. Eu não queria que Mateus soubesse de nada ainda. Eu não queria que ele percebesse que eu estava assumindo o controle da situação. Ele ainda achava que eu estava fraca, ainda achava que eu estava apenas esperando minha hora chegar. Mas ele estava errado. Enquanto eu caminhava pela casa que um dia fora cheia de amor e risadas, comecei a fazer as pazes com o fato de que as coisas tinham mudado. Meu relacionamento com Mateus estava quebrado. Não havia como voltar ao que tínhamos antes, mas isso não significava que eu estava acabada. Eu não ia deixar ele levar tudo pelo que trabalhei, tudo que dei a ele, sem fazê-lo entender as consequências de seus atos. Eu mostraria a ele que ele não podia simplesmente passar por cima de mim. Foi tarde da noite, enquanto eu estava sentada sozinha em minha mesa, o clique suave do teclado ecoando na casa silenciosa, que tomei a decisão final. Eu tinha tudo o que precisava, cada documento, cada prova. Eu tinha um plano e era hora de colocá-lo em prática. Mateus não tinha ideia do que estava por vir. Pensei em todas as vezes que estive lá por ele, quando ele estava doente, quando precisava de apoio, quando cometia erros, e eu o salvava. Pensei nas noites sem dormir, nos anos de sacrifício, e agora ele estava pronto para vender a casa, para me vender como um pedaço de propriedade. Ele achou que eu era fraca, que eu não revidaria. Mas eu tinha uma coisa que Mateus não esperava. Eu tinha tempo,
E nesse tempo, eu me certificaria de que ele pagasse o preço por sua traição. Na manhã seguinte, liguei para minha advogada novamente. Eu sabia que era hora de começar o processo. Chega de esperar, chega de hesitar. Era hora de Mateus aprender exatamente o que acontece quando você trata as pessoas que mais te amam como descartáveis. Ao desligar o telefone, respirei fundo, sentindo uma estranha sensação de calma tomar conta de mim. Eu não estava acabada. Eu não ia deixar Mateus destruir tudo. Não sem lutar. Os dias que se seguiram pareceram pesados, como se eu estivesse andando através de um nevoeiro denso, mas por baixo da superfície eu estava mais focada do que nunca. A descoberta da traição de Mateus foi apenas o começo, e agora eu tinha que garantir que meu plano, minha vingança silenciosa e calculada, fosse posta em prática. Passei anos sendo a mãe solidária e altruísta, sempre aquela a dar, a nutrir, a colocar as necessidades da minha família acima das minhas. Mas agora, neste momento de fraqueza, era hora de eu reivindicar o que era meu. Era hora de Mateus entender o custo de seu egoísmo. Eu não podia me dar ao luxo de confrontá-lo ainda. Eu precisava ficar escondida, ficar calma. Se eu agisse muito rápido, de forma muito visível, ele me veria chegando, e essa era a última coisa que eu queria. Quanto mais tempo eu pudesse mantê-lo no escuro, melhores seriam minhas chances. Então, continuei com a farsa, fingindo ser a mãe que ele esperava. Frágil, fraca, apenas uma casca da mulher que eu costumava ser. Comecei juntando tudo o que podia. Vasculhei os documentos de venda, procurando por quaisquer erros que Mateus pudesse ter cometido. Sua arrogância tinha nublado seu julgamento. Ele pensava que estava no controle, mas era eu quem segurava todas as cartas agora. Eu tinha brechas legais, eu tinha papelada. E o mais importante, eu tinha tempo. Algo que Mateus pensava ter o luxo de ter, mas ele não tinha. Liguei para minha advogada novamente, certificando-me de que ela entendia a urgência da situação. Eu não podia me permitir atrasos. Ela ficou em silêncio por um momento, depois me deu o conselho que eu precisava ouvir. Você tem o direito de contestar isso, ela disse. O Mateus ainda não tem controle total sobre a propriedade. Ele não finalizou tudo e você ainda tem vantagem. Foi bom ouvir aquelas palavras. Eu não estava completamente impotente. Eu não estava apenas sentada aqui, esperando que ele me vendesse como uma mercadoria. Ainda havia caminhos legais, coisas que ele não tinha considerado quando estava fazendo seus planos. Ele cometeu erros e eu ia me certificar de que ele pagasse por eles. Com o passar dos dias, comecei a executar meu plano em pedaços, silenciosamente, firmemente. Pedi favores a amigos, juntei toda a informação que pude sobre a casa e seu status legal e comecei a descobrir como atrasar o processo de venda sem levantar nenhuma bandeira vermelha. Eu sabia que no momento em que Mateus percebesse que eu estava revidando, tudo estaria acabado para ele. Eu não podia deixar ele me ver chegando. Tinha que ser perfeito. Não deixei ele saber que eu estava ciente da venda. Não deixei ele saber que eu já tinha visto a papelada. Em vez disso, agi como se estivesse doente demais para lidar com qualquer coisa. Deixei ele acreditar que eu estava fraca, incapaz de entender as legalidades. Ele pensou que eu ia simplesmente deixar ele levar tudo de mim. Mas eu não estava fraca. Comecei a fazer pequenos movimentos calculados. Eu atrasei as coisas. Eu enrolei. Certifiquei-me de que a papelada fosse verificada, reverificada e verificada novamente. Toda vez que Mateus pensava que estava progredindo, eu me certificava de intervir, silenciosamente, metodicamente, para atrasá-lo. Quanto mais eu atrasava, mais pressão ele sentiria. Quanto mais perto eu chegava de assumir o controle, eu também comecei a preparar outra coisa, algo que eu sabia que o quebraria. As contas médicas.
Elas estavam se acumulando e ele tinha sido tão descuidado em seus negócios que nem considerou como o fardo financeiro cairia sobre ele assim que eu partisse. Comecei a juntar todas as contas médicas, cada fatura dos tratamentos pelos quais passei, cada medicamento que me foi prescrito. No fundo da minha mente, eu sabia o que ia fazer com esses documentos. Eu ia colocar todos no nome dele. As contas, as taxas do hospital, os pagamentos atrasados. Eu ia me certificar de que Mateus soubesse exatamente como era ser responsável por algo que ele pensou que poderia ignorar. Eu não tinha intenção de deixar nada para ele, nem minha casa, nem meu dinheiro, nada. Ele me tratou como se eu fosse descartável, e agora eu ia mostrar a ele o quão longe iriam as consequências desse tratamento. Uma tarde, sentei-me na minha poltrona favorita perto da janela, olhando para o jardim da frente. Foi um daqueles raros momentos em que tudo parecia quieto, parado e pacífico. Mas por dentro havia uma tempestade se formando. Eu tinha dado os primeiros passos para recuperar o que era meu. Minha mente disparou enquanto eu pensava nos próximos passos. Como manter a pressão sobre Mateus sem me revelar? Como mantê-lo no escuro o tempo suficiente para eu garantir minha vitória? Eu não estava pronta para revelar o escopo total do meu plano ainda. Eu tinha que esperar pelo momento certo, a abertura perfeita para fazer minha jogada. A venda da casa ainda não tinha sido concluída. Eu tinha tempo, mas o tempo estava se esgotando. O que tornava tudo ainda mais difícil era o fato de que, apesar de tudo, eu ainda o amava. Ele era meu filho. Eu o criei, dei tudo o que tinha para garantir que ele tivesse uma vida boa. E, no entanto, ele me traiu da maneira mais cruel. Ele me deu as costas quando eu mais precisei dele. Mas a traição criou algo em mim que eu não reconhecia, um desejo implacável por justiça, por vingança. Eu não ia mais ser a mãe passiva e invisível. Eu não ia deixar ele se safar levando tudo pelo que lutei. Os dias continuaram a passar, e enquanto passavam, eu fazia mais progresso. Comecei a colocar meu plano em ação de maneiras que Mateus não esperaria. Toda vez que ele tentava avançar, eu recuava, apenas o suficiente para mantê-lo desequilibrado. Eu não ia deixar ele vencer. Desta vez, não. Eu me certificaria de que ele entendesse o que significava me tratar como se eu fosse descartável. Eu me certificaria de que ele entendesse que o preço de sua traição seria mais alto do que ele jamais imaginou. E quando a hora certa chegasse, eu revelaria minhas cartas. Mateus não tinha ideia do que estava por vir. Ele pensava que estava no controle. Ele pensava que poderia levar tudo sem consequências, mas eu não ia permitir. Mateus estava ficando mais ousado a cada dia. Toda vez que eu o via, ele parecia mais confiante, mais seguro de que a casa era dele para vender, que ele já tinha vencido. Ele achava que eu era fraca, que não podia revidar, que eu simplesmente o deixaria ir embora com tudo quando chegasse a hora. Ele não sabia o que eu estava fazendo nos bastidores. Eu quase podia ouvir a arrogância em sua voz, ver o brilho de satisfação em seus olhos sempre que ele falava sobre finalizar a venda. Ele pensava que tinha todo o poder, mas eu ainda não tinha terminado. Passei horas todos os dias em casa, seguindo a rotina, minha mente sempre trabalhando no próximo passo. Cada conversa com Mateus parecia um jogo agora. Eu sorria, balançava a cabeça, fingia que estava frágil demais para entender o que ele estava dizendo. Quanto mais eu agia como se não me importasse, mais ele baixava a guarda. Ele não suspeitava de nada. Eu fui paciente, esperando o momento certo para fazer meu próximo movimento. Não era mais apenas sobre atrasar, era sobre preparar o palco para a queda dele. Eu não podia apressar isso. Tinha que ter certeza de que tudo estava no lugar, que quando eu finalmente atacasse, Mateus seria completamente pego de surpresa. Eu vinha trabalhando no lado legal das coisas, reunindo os documentos necessários, contatando profissionais que poderiam me ajudar.
Eu estava criando um plano infalível, um que não apenas pararia a venda, mas também garantiria que Mateus arcasse com o peso de suas próprias ações. Ele seria o único a pagar por tudo, literalmente. Comecei a fazer mudanças sutis. Quando Mateus vinha, eu fazia perguntas sobre a casa, sobre a venda, perguntas que o faziam parar, pensar. Eu queria mantê-lo desequilibrado, fazê-lo questionar suas próprias decisões. Mas o mais importante, eu precisava que ele acreditasse que eu ainda era incapaz de entender completamente a situação. Eu precisava que ele continuasse pensando que eu estava doente demais para detê-lo. E enquanto ele pensava que tinha tempo para finalizar tudo, eu estava trabalhando rapidamente nos bastidores. Comecei a montar um rastro de papel detalhado, um que forçaria Mateus a enfrentar as consequências de seus atos. Eu não ia mais lutar apenas pela casa, eu ia tirar tudo dele. Havia vários passos que eu tinha que tomar antes de poder puxar o tapete dele. Primeiro, eu precisava garantir que os aspectos legais da venda fossem atrasados. Eu tinha que encontrar uma maneira de garantir que Mateus não pudesse finalizar nada sem esbarrar em complicações. Entrei em contato com minha advogada novamente e começamos a encontrar maneiras de amarrar a papelada. A venda não estava finalizada, ainda não, e eu ia garantir que continuasse assim. Ao mesmo tempo, comecei a preparar o golpe final, colocando as contas médicas no nome de Mateus. Este era o momento que uniria tudo: a casa, as contas, as consequências de suas ações. Ele tinha me subestimado por tempo demais, mas agora eu ia fazê-lo entender o que significava me tratar como se eu fosse invisível. Comecei o processo de transferir tudo para o nome dele. Pequenas dívidas no início, apenas o suficiente para chamar a atenção. Eu não queria tornar óbvio demais, ainda não, mas logo Mateus estaria enterrado sob o peso de suas próprias decisões. Eu mal podia esperar pelo momento em que ele finalmente percebesse o que eu tinha feito. Com o passar dos dias, eu podia sentir a tensão aumentando. Cada conversa com Mateus era um movimento calculado. Ele não sabia, mas estava jogando direto nas minhas mãos. Eu podia ver o estresse começando a aparecer em seu rosto. Quanto mais eu atrasava as coisas, mais pressão ele começava a sentir. Ele pensava que tudo estava indo de acordo com seu plano, mas as rachaduras estavam começando a aparecer. Ele ainda não conseguia ver, mas seu mundo estava prestes a desmoronar. Cada vez que eu falava com ele, podia sentir sua frustração crescendo, podia ver sua paciência se esgotando. Ele estava perdendo o controle e eu estava ganhando. E a melhor parte: ele ainda não sabia que era eu quem estava puxando as cordas. Eu me certifiquei de manipular as circunstâncias apenas o suficiente para impedi-lo de avançar. Mas eu ainda não tinha terminado. Havia mais um passo que eu tinha que dar. Algo que mudaria o poder completamente a meu favor. Mateus não tinha ideia do que estava por vir. Uma noite, sentei-me na cozinha, o zumbido suave da geladeira ao fundo, enquanto eu revisava tudo o que tinha feito. Senti uma estranha calma tomar conta de mim. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti no controle. A casa, as contas, os documentos legais, tudo ia se encaixar. As tentativas de Mateus de se safar com sua traição iam falhar. Quando chegasse a hora, eu finalmente revelaria minha mão. E quando eu o fizesse, ele entenderia que eu não era alguém para ser descartada. O fim do jogo estava próximo agora. Eu tinha feito tudo o que precisava fazer. Estava tudo se encaixando. E quando o momento chegasse, eu me certificaria de que Mateus entendesse que você não trata as pessoas como descartáveis, especialmente aquelas que lhe deram tudo. As peças estavam quase no lugar. Quanto mais isso se arrastava, mais ansiosa eu ficava. Não era mais apenas sobre a casa. Era sobre o jeito como Mateus tinha me tratado, como se eu não fosse nada, um incômodo, um obstáculo para seus planos.
Quanto mais eu o observava arrogantemente seguir seu dia, pensando que a casa estava praticamente vendida, mais eu percebia o quão pouco ele se importava comigo. Todos esses anos eu estive lá por ele, dedicando meu coração a criá-lo, guiando-o nos momentos difíceis, e agora ele estava pronto para me descartar como um móvel velho. Mas ele não me conhecia mais. Ele não sabia do que eu era capaz. As peças estavam se encaixando, mas ainda não era hora de atacar. Eu não podia revelar minha mão cedo demais. As manipulações sutis que eu vinha colocando em movimento começaram a causar rachaduras em sua fachada, mas eu tinha que ter certeza de que cronometraria meu próximo movimento perfeitamente. Eu tinha trabalhado incansavelmente, garantindo que tudo fosse atrasado, adiando a venda sempre que podia. Toda vez que Mateus vinha, eu interpretava meu papel perfeitamente. Eu fingia estar fraca, frágil, incapaz de aguentar muito mais. Eu sorria e balançava a cabeça, agindo como se estivesse completamente inconsciente do que ele estava fazendo pelas minhas costas. Mas a verdade era que eu tinha cada detalhe, cada documento, cada pedaço de informação que eu precisava. Ele pensava que estava no controle, mas eu estava lentamente puxando as cordas. Era como um jogo de xadrez. Cada movimento tinha que ser calculado, cada passo tinha que ser deliberado. Eu sabia que Mateus acabaria ficando impaciente. Ele pensaria que eu estava doente demais para lidar com qualquer coisa, frágil demais para detê-lo. Mas toda vez que eu atrasava, toda vez que eu o fazia esperar só um pouquinho mais, eu podia ver sua frustração começando a aumentar. Ele estava perdendo a calma e eu estava silenciosamente ganhando terreno. Eu vinha trabalhando na papelada com minha advogada nos bastidores. Os atrasos na venda estavam começando a se acumular e Mateus estava ficando cada vez mais frustrado. Eu podia ver o estresse em seus olhos quando ele passava, seus ombros um pouco mais tensos, suas palavras um pouco mais ríspidas. Ele não tinha ideia de que eu estava orquestrando tudo isso por trás das cortinas, garantindo que ele não pudesse seguir em frente com seus planos. Foi por volta dessa época que comecei a fazer meu movimento final, as contas médicas. Elas estavam se acumulando e eu sabia que Mateus nunca tinha se dado ao trabalho de considerar o peso que elas teriam assim que eu partisse. Mas eu não ia deixá-lo escapar tão facilmente. Entrei em contato com o escritório de faturamento médico e providenciei para que todas as contas pendentes fossem colocadas no nome de Mateus. Lenta, mas seguramente, comecei a transferir tudo para ele. As contas, as taxas do hospital, os pagamentos atrasados, todos começaram a se acumular em nome dele, um por um. Eu sabia que seria a coisa que finalmente o abalaria até o âmago. Ele pensava que tinha controle sobre a casa, sobre minha vida, mas estava prestes a perceber que eu ainda era quem segurava as cartas. Uma tarde, ouvi o carro de Mateus parar na entrada. Eu sabia que ele estava vindo e, pela primeira vez, não sentia aquele aperto de pavor no estômago. Era isso, o momento que eu estava esperando. Respirei fundo e fui para a sala de estar, onde tinha arrumado tudo do jeito que eu queria. Quando Mateus entrou, ele parecia exatamente o mesmo de sempre, autoconfiante, um pouco confiante demais, mas hoje ele não tinha ideia no que estava prestes a entrar. "Mãe, nós realmente precisamos conversar sobre esta casa", ele disse, sua voz plana, como se a conversa já tivesse sido ensaiada. Fiquei em silêncio por um momento, estudando-o. Seus olhos piscaram para mim, mas não estavam cheios de preocupação, apenas impaciência. Ele tinha cansado de fingir que se importava comigo. Eu podia sentir isso em cada palavra que ele falava. "Eu já te disse, Mateus, não estou me sentindo bem", eu disse suavemente, interpretando o papel que eu havia aperfeiçoado. "Você não precisa continuar vindo aqui para me lembrar do que está planejando." Eu vi o mais breve lampejo de irritação cruzar seu rosto.
Ele não esperava que eu revidasse. Ele pensou que poderia me controlar como sempre fez, me mantendo fora do circuito, me deixando de fora das decisões importantes. Mas ele estava errado. Ele tinha me subestimado por tempo demais. Eu sei, mãe, mas você precisa entender que a casa é um grande negócio, ele disse, sua voz subindo ligeiramente. Não podemos continuar segurando ela. É hora de seguir em frente, sabe? Senti uma onda de raiva me inundar, mas a mantive escondida atrás da minha calma exterior. Eu sei exatamente o que você está fazendo, Mateus. Eu disse baixinho, encontrando seu olhar pela primeira vez com intensidade real. Eu sei de tudo. Você está planejando vender esta casa há meses, pensando que eu não notaria, mas eu não sou tão ingênua quanto você pensa. Seu rosto endureceu, sua boca ficou fina. Ele abriu a boca para falar, mas eu levantei minha mão, cortando-o. Você acha que foi tão esperto, não é? Tomando decisões por mim sem meu consentimento, vendendo minha casa, me vendendo como se eu não fosse nada. Mas aqui está o detalhe, Mateus. Continuei, deixando o peso das minhas palavras afundar. Você cometeu muitos erros, e esses erros estão prestes a voltar para te assombrar. Seus olhos se estreitaram enquanto ele se aproximava. Seu rosto corou com a raiva que eu havia provocado. Do que você está falando? Eu dei a ele um sorriso pequeno e conhecedor. Você descobrirá em breve. Eu podia ver a incerteza em seus olhos agora, as rachaduras começando a se formar em sua confiança. Ele ainda não sabia, mas as paredes estavam se fechando sobre ele. Ele não tinha ideia do tamanho do problema em que estava. O jogo estava longe de acabar e eu estava prestes a terminá-lo. Eu me certificaria de que Mateus sentiria todo o peso de sua traição. E quando eu terminasse, ele nunca mais pensaria que poderia tirar vantagem de mim. Ele aprenderia da maneira mais difícil que há consequências para cada ação. A tensão na sala era palpável, mas eu permaneci calma, sabendo que o movimento final estava próximo. Mateus ainda não tinha ideia do que estava por vir. Ele achava que tinha todo o controle, mas na realidade eu já tinha vencido. Agora era apenas uma questão de tempo antes que tudo desmoronasse para ele. Eu podia sentir no ar. A mudança estava chegando. Havia uma tensão crepitante entre nós agora, algo que eu não sentia há anos. Pela primeira vez, Mateus parecia incerto, inseguro de si mesmo. Era como se ele pudesse sentir a mudança no poder, mas não conseguisse entender o que estava acontecendo. Ele ainda estava tentando agir como se tudo estivesse sob controle. Mas eu podia ver as rachaduras em sua fachada e era apenas uma questão de tempo antes que tudo desmoronasse sobre ele. Naquela noite, depois que Mateus foi embora, sentei-me no silêncio da minha casa, a casa que ele pensava que ia vender debaixo do meu nariz. Eu sorri para mim mesma. Ele não tinha ideia do que estava por vir. Ele não tinha ideia de que eu já tinha garantido que o nome dele estivesse ligado a cada conta de hospital, cada pagamento atrasado que eu tinha incorrido. Ele estava prestes a aprender as consequências de sua indiferença. Na manhã seguinte, acordei cedo, minha mente disparada com os passos que eu ainda precisava tomar para garantir que Mateus sentisse o peso do que ele tinha feito. Ele ainda não sabia sobre as contas, sobre a responsabilidade que eu coloquei diretamente sobre seus ombros. Eu tive o cuidado de evitar qualquer confronto direto. Eu não queria dar a ele a chance de recuar. Não. Ele teria que enfrentar tudo de frente, assim como eu tive que enfrentar sua traição. Conforme o dia passava, continuei meu trabalho silencioso. Eu podia ouvir Mateus se movendo pela casa, fazendo telefonemas, finalizando papelada. Mas hoje ele estava distraído, agitado, e era exatamente disso que eu precisava. Ele estava tão focado na venda que não conseguia nem ver o quão perto estava de perder tudo o que pensava ter. Eu sabia que não demoraria muito para ele perceber o que estava acontecendo. Seu senso de controle, o sentimento de que tudo estava indo de acordo com seu plano, logo desapareceria.
Quanto mais ele avançava com a venda, piores as coisas ficariam para ele. Ele já estava se afogando em dívidas, e as contas médicas que eu transferi para o nome dele estavam prestes a tornar essa dívida ainda mais difícil de ignorar. Era tarde da noite quando recebi a ligação da minha advogada. Senti meu pulso acelerar enquanto atendia o telefone. Era isso, a parte final do meu plano estava se concretizando. Helena, está tudo pronto, disse minha advogada. Eu pedi a liminar para suspender a venda. A casa está oficialmente bloqueada. O Matheus não pode fazer mais nada até o tribunal resolver. E com base nos papéis que você enviou, também pedi o bloqueio dos bens pessoais dele pelas dívidas pendentes. Recostei-me na cadeira, o peso de tudo se acomodando. Matheus achou que tinha me decifrado, que eu desapareceria, que eu o deixaria vender tudo e ir embora. Mas agora, a vida dele estava prestes a virar de cabeça para baixo. Ele ia perder a casa e aquelas contas médicas o seguiriam. Nenhuma manipulação o tiraria dessa. Os dias seguintes foram um borrão de documentos legais e reuniões, cada passo me aproximando do confronto final. Não tive notícias de Matheus diretamente e não fiquei surpresa. A percepção deve tê-lo atingido como uma tonelada de tijolos. Ele não tinha ideia do que fazer a seguir. Quando ele finalmente veio à casa, eu pude ver o estresse estampado em seu rosto. Sua arrogância habitual tinha sumido, substituída por um mal-estar visível. Eu soube então que ele tinha descoberto. Ele devia ter recebido a notificação da minha advogada sobre a liminar. Mas não era só isso. Eu podia ver o horror em seus olhos quando ele percebeu o que estava acontecendo com as contas médicas. Ele tinha sido tão descuidado, tão consumido por seu desejo pela casa, que nunca pensou em verificar as letras miúdas. E agora era tarde demais. Ele entrou, tentando manter a calma, mas eu podia ver a tensão em seu corpo. Seus ombros estavam curvados, seus olhos dardejando como se procurasse uma saída. "Mãe, que diabos está acontecendo?" Ele exigiu, sua voz tremendo, embora tentasse soar autoritário. "Recebi esta ordem judicial e agora estou sendo vinculado a essas contas. O que você fez?" Eu olhei para ele, calma, controlada. Pela primeira vez, não senti a pontada de dor. Não senti o peso esmagador da traição. Em vez disso, me senti poderosa. Este era o meu momento. "Eu fiz exatamente o que você merecia, Matheus", eu disse suavemente. "Você achou que podia tirar tudo de mim. Você achou que podia simplesmente me vender como se eu não fosse nada. Mas aqui está o detalhe. Eu não estou acabada ainda, e nem a casa. Você cometeu erros demais e agora vai pagar por eles." Seu rosto empalideceu. Ele abriu a boca para argumentar, para revidar, mas nenhuma palavra veio. Em vez disso, seus olhos piscaram para os papéis em sua mão, a liminar, o aviso sobre as contas, e ele pareceu murchar, como se todo o ar tivesse sido sugado dele. "Mãe", ele começou de novo, sua voz tremendo agora. "Isso é loucura. Eu não sabia como eu ia saber que tudo isso ia acontecer." Eu balancei minha cabeça, olhando para ele com pena. "Você não sabia, porque nunca se importou em perguntar. Matheus, você estava ocupado demais fazendo planos sem mim, sem nem considerar que eu poderia ter uma palavra a dizer sobre o que acontece com esta casa. Mas você aprendeu uma lição dura hoje." Eu podia vê-lo lutando com a realidade de tudo. Seu mundo estava desmoronando e fui eu quem fiz isso acontecer. O momento de clareza era evidente em seu rosto. Ele estava percebendo que tinha me subestimado, que tinha pensado que eu ia simplesmente virar e morrer, deixando-o levar tudo. Mas agora ele era o único preso em uma situação que não podia consertar. "Você não pode fazer isso", ele protestou fracamente. "Eu venho planejando isso há meses. Não é só sobre a casa, é sobre o meu futuro." Eu o encarei, sentindo o calor da raiva surgir em mim novamente. "E quanto ao meu futuro, Matheus? E quanto aos anos que passei te criando, cuidando de você, apenas para você jogar tudo fora? Você nunca nem perguntou o que eu queria.
Você achou que podia simplesmente passar por cima de mim, mas agora você perdeu tudo. Os ombros de Mateus caíram, enquanto ele finalmente parecia aceitar a gravidade da situação. Ele não tinha saída. Todo o poder que ele pensava ter se foi e nunca mais voltaria. Eu não estava apenas reivindicando a casa, estava reivindicando minha dignidade, meu autorrespeito. Eu estava mostrando a ele e a mim mesma que eu não era a mãe invisível e dispensável que ele pensava que eu era. A batalha ainda não tinha acabado. Ainda havia uma data no tribunal pela frente, ainda um futuro a ser determinado. Mas por enquanto, neste momento, eu tinha vencido e a sensação era muito boa. A poeira ainda não tinha baixado totalmente, mas eu podia sentir o peso de tudo mudando a meu favor. Não era mais apenas sobre a casa, era sobre fazer Mateus entender que havia consequências para suas ações. Era sobre mostrar a ele que ele não podia simplesmente tratar as pessoas, especialmente eu, do jeito que ele tratou, e sair ileso. Eu aprendi muito nessas últimas semanas, mas a lição mais importante foi esta. Poder não é apenas sobre dinheiro ou controle. É sobre ter a paciência e a vontade de revidar quando todos esperam que você se entregue e desista. Mateus sentou-se à minha frente, o rosto ainda pálido do choque da liminar e das dívidas crescentes das quais ele não tinha como escapar. Ele estava em silêncio, o que era incomum para ele. Normalmente, ele discutiria, tentaria virar as coisas a seu favor, mas agora ele parecia entender que a batalha estava perdida. Mãe, ele finalmente disse, a voz rouca, você tem que saber que isso não é só sobre você, é sobre o futuro. Eu não posso ficar esperando enquanto você tenta atrasar tudo. Eu venho trabalhando há anos para colocar as coisas em ordem e agora você está simplesmente jogando tudo fora. Recostei-me na cadeira, braços cruzados sobre o peito. Por um momento, me permiti ouvir suas palavras. Palavras que um dia significaram algo para mim. Uma vez, eu teria tentado acalmá-lo, assegurá-lo de que tudo ficaria bem, mas essa pessoa não existia mais. Você está certo, eu disse com a voz firme. Não é só sobre mim, Mateus. É sobre as escolhas que fazemos e como elas afetam todos ao nosso redor. É sobre você me tratar como se eu fosse descartável. Eu não pedi por isso, mas agora cansei de ver você passar por cima de mim, por cima de tudo pelo que trabalhei. Seus olhos se estreitaram, como se tentasse entender o que eu estava dizendo. Eu podia ver as engrenagens girando em sua cabeça, mas elas não estavam se encaixando. Ele ainda não tinha ligado os pontos, não tinha percebido a extensão total do que eu tinha feito. Ele pensou que ainda poderia sair dessa com conversa, que se ele apenas continuasse pressionando, tudo acabaria logo, mas eu não tinha terminado. Já tive o suficiente, Mateus, eu disse, as palavras saindo mais suaves do que eu pretendia. Já tive o suficiente do jeito que você me tratou. Você achou que podia tirar tudo o que eu tinha, sem nem mesmo pedir, que eu não notaria. Você nem se importou em saber o que eu queria, o que eu precisava. Você apenas presumiu que, assim que eu partisse, você poderia ir embora e começar de novo. Seu rosto se contorceu, a frustração e a raiva crescendo em seus olhos. Você não entende? Ele rosnou. Este é o meu futuro também. Não posso deixar você me segurar para sempre. Você já teve sua vida, mãe. Eu tenho a minha para resolver. Eu podia ver a arrogância em suas palavras, a crença de que de alguma forma sua dor, seu futuro, era mais importante que o meu. O que ele ainda não entendia era que tudo que ele tinha, tudo que ele pensava poder controlar, foi construído sobre meus sacrifícios. Eu tinha dado tudo a ele e agora ele estava exigindo mais. O seu futuro, repeti, minha voz subindo de repente. Você acha que seu futuro é mais importante do que tudo que fiz por você? Você acha que tem o direito de decidir o que acontece comigo, com a casa, só porque se sente no direito? Ele abriu a boca para discutir, mas eu não lhe dei chance. Eu não terminei ainda, Mateus.
Você queria esta casa. Você achou que podia vendê-la e se livrar de mim. Bem, você terá que lutar por ela agora. Você terá que lutar para mantê-la. Seu rosto perdeu a cor. Do que você está falando? Peguei a pilha de documentos legais que estava sobre a mesa o tempo todo. Lenta, deliberadamente, deslizei-os pela mesa em direção a ele. Seus olhos percorreram os papéis, a percepção começando a se instalar enquanto ele via os nomes familiares de advogados e oficiais de justiça. Esses são os papéis para suspender a venda, eu disse. E aquelas contas médicas que você estava ignorando estão no seu nome agora, todas elas. Eu me certifiquei disso. Você me queria fora para poder ficar com tudo, mas agora terá que lidar com as dívidas, as contas e as consequências. Eu não estou apenas te entregando esta casa, Mateus. Você terá que trabalhar por ela. Seus olhos se arregalaram enquanto ele lia os documentos. A percepção o atingiu como um trem de carga. Ele podia ver os bloqueios sobre a casa, as retenções legais, as dívidas crescentes em seu nome, as contas, as ordens judiciais. Estava tudo desabando sobre ele. Ele não tinha mais saída. Ele não podia simplesmente vender a casa e desaparecer. Não mais. Ele olhou para mim, a raiva finalmente transbordando. Você não pode fazer isso. Ele cuspiu, a voz quebrando. Isso não é justo. Você está me punindo por tudo que eu fiz. Eu nunca pedi por isso. Eu nunca pedi para ser responsável por você, por tudo isso. Não, eu disse, balançando a cabeça lentamente. Você não pediu por isso, mas pegou de qualquer maneira. Você pegou o que não era seu e agora tem que enfrentar as consequências. Mateus se levantou, as mãos tremendo. Ele parecia um homem que tinha perdido tudo. E, de certa forma, ele tinha. Ele tinha perdido seu senso de controle, seu plano de sair ileso. Ele tinha me subestimado, pensado que eu era fraca e invisível, e agora era tarde demais para ele consertar. Eu vou embora daqui, ele disse, a voz tremendo de frustração e desamparo. Não consigo mais lidar com isso. Então não lide, eu disse, minha voz fria, final. Você não vai fugir da bagunça que fez, não desta vez. Ele saiu da casa às pressas, seus passos ecoando pelo corredor. Mas eu não senti alívio. Senti outra coisa, algo mais pesado. O peso do que eu tinha acabado de fazer se instalou. Mas eu não estava arrependida, não mais. Eu tinha feito o que precisava ser feito. Eu o fiz encarar a verdade. Ele tentou me derrubar, me apagar de sua vida, mas eu não tinha partido. E agora ele carregaria o peso de suas ações. Ele se lembraria disso. Ele se lembraria do que acontece quando você trata aqueles que te amam como se não importassem. O jogo tinha acabado e eu tinha vencido. Já se passaram dias desde que Mateus saiu furioso da casa e eu podia sentir a tensão pairando no ar. A casa, antes um símbolo da minha vida e meus sacrifícios, agora parecia o campo de batalha final. Estava claro que tudo que eu tinha feito, tudo que eu tinha colocado em movimento, nos levou até aqui. Este era o fim do jogo. Eu não tinha notícias de Mateus desde aquele último encontro. Ele estava em silêncio, talvez atordoado, talvez tentando descobrir uma maneira de desfazer a bagunça em que se meteu. Mas eu sabia melhor agora. O jogo tinha mudado. Ele não podia simplesmente apagar tudo. Sua arrogância, seu senso de direito, essas coisas eram agora sua ruína. Mas por mais que eu tivesse assumido o controle, eu não podia negar o fato de que, no fundo, este ainda era meu filho. O mesmo menino que um dia se aninhou no meu colo quando estava doente. O mesmo que riu e compartilhou seus sonhos comigo quando era jovem. A traição ardia como 1000 picadas de abelha, mas ele ainda era minha carne e meu sangue. E apesar de tudo, eu sabia que esse confronto para o qual estávamos caminhando era inevitável. Ou quebraria ele, ou quebraria a mim. O telefone tocou exatamente quando eu estava me sentando para a noite. Hesitei por um momento, depois atendi. Eu sabia quem era antes mesmo de ver o nome na tela. Mãe, Mateus disse, a voz trêmula.
Ele tinha sido derrotado, mas ainda havia algo em seu tom que parecia resquícios de orgulho, de desafio. Precisamos conversar. Respirei fundo. Era isso. A conversa final, o momento que selaria tudo. Venha, eu disse simplesmente, minha voz calma, firme. Nós conversamos. Ele chegou 1 hora depois. A porta rangeu ao abrir e lá estava ele, parecendo exatamente o mesmo, mas de alguma forma diferente. Não havia mais aquela arrogância, aquela prepotência. Agora, seu rosto estava marcado pela incerteza, culpa e, ouso dizer, medo. Eu não sei como consertar isso, ele começou, a voz mais baixa que o normal, mais vulnerável. Foi a primeira vez em meses que o ouvi falar assim. Eu não achei que as coisas sairiam tanto de controle. Achei que estava apenas ajudando, que estava apenas fazendo o que precisava ser feito. Eu olhei para ele e, por um momento, foi como se o peso dos anos entre nós evaporasse. A mãe em mim, que passou a vida amando-o e protegendo-o, queria estender a mão, mas me mantive firme. Não era mais apenas sobre ele, era sobre mim, sobre reivindicar a dignidade que ele havia tirado de mim. Eu não era mais a mulher invisível. Eu sei exatamente o que você estava fazendo, Mateus. Eu disse, meu tom firme, mas não cruel. Você achou que podia tomar todas as decisões. Você achou que eu não me importaria, que eu não lutaria pelo que é meu. Mas você me subestimou. Ele abriu a boca para falar, mas eu levantei a mão, interrompendo-o. Eu te dei tudo, Mateus, e você pegou. Você me tomou como garantida, tomou minha vida, meu amor, e agora está aí, arcando com as consequências de suas ações. Você não pode simplesmente fugir disso, não desta vez. Ele engoliu em seco, seus olhos procurando os meus, como se buscasse uma saída. Eu não sabia como lidar com isso. Achei que estava fazendo a coisa certa vendendo a casa. Eu não sabia o que mais fazer. Você não estava exatamente facilitando para mim, sabe? Eu podia sentir a dor familiar no peito, mas a afastei. Ele ainda estava tentando justificar tudo, tentando se pintar como a vítima, mas não havia mais simpatia por ele, não agora. Você nunca perguntou o que eu queria, Mateus, eu disse baixinho. Você nunca se importou. Você achou que eu simplesmente iria em silêncio, deixaria você vender tudo e ficar com a casa, sem uma palavra. Bem, aqui está o detalhe. Eu não sou seu capacho. Não sou alguém que você pode simplesmente pisar quando é conveniente. Eu sou sua mãe e não vou a lugar nenhum. Seu rosto se contorceu, uma mistura de frustração e culpa. Eu não queria te magoar, mãe, ele disse, a voz embargando. Eu não percebi o quanto isso te afetaria. Você não entende, eu disse, a dor subindo de repente no meu peito. Não é sobre a casa, Mateus. É sobre como você me tratou. Você achou que eu não era nada. Você achou que podia se safar de tudo. Você não me via mais como sua mãe. Via? Você me via como um passivo, algo para se livrar. O silêncio entre nós se estendeu e eu vi a percepção surgir em seu rosto. Ele esteve tão focado em si mesmo, em suas próprias necessidades, que não parou para pensar na mulher que lhe deu tudo. A mulher que lutou por ele, que sacrificou tanto para ele ter uma vida melhor. Eu podia ver a culpa crescendo, o peso de suas ações finalmente caindo sobre ele. O Mateus que eu conheci um dia, o menino que era compassivo, que se importava com os outros, ainda estava dentro dele, talvez enterrado sob camadas de ambição, de direito, mas estava lá. Eu não sei como consertar isso, ele murmurou, os olhos agora baixos. O que você quer que eu faça? Como eu faço isso dar certo? Respirei fundo, escolhendo minhas palavras com cuidado. Você não pode consertar isso. Você não pode desfazer o dano, mas pode aprender. Você pode aprender que não pode simplesmente pegar o que não é seu. Você não pode tratar as pessoas como se fossem descartáveis. Pausei, deixando minhas palavras assentarem. Não se tratava de eu buscar vingança. Não se tratava de fazê-lo sofrer. Tratava-se de fazê-lo ver o que ele tinha feito comigo.
E talvez, apenas talvez, este seria o momento em que ele entenderia. Você terá que enfrentar as consequências, Mateus. Você terá que lidar com a dívida. A casa não é mais uma opção para você, mas quero que entenda uma coisa. Não estou fazendo isso para te machucar. Estou fazendo isso para garantir que você nunca mais trate ninguém dessa maneira. Nem sua família, nem as pessoas que te amam. Ele ficou lá, ombros caídos, derrotado. Pela primeira vez, ele não era um menino que exigia tudo. Ele era o homem que aprendeu da maneira mais difícil que ações têm consequências. Eu vou pagar as contas. Vou assumir a responsabilidade por isso, ele disse baixinho. Eu quero consertar isso de alguma forma. Eu assenti, uma sensação de encerramento finalmente se instalando. Isso foi tanto para mim quanto para ele. Eu lhe ensinei a lição mais difícil de todas. Você não pode usar as pessoas para seu próprio ganho sem pagar o preço. Fico feliz em ouvir isso, eu disse, finalmente sentindo o peso se levantar. É um começo. Ele se virou para sair, mas antes de passar pela porta, ele parou e se virou para mim. Sua voz, embora trêmula, era sincera. Me desculpe, mãe. Sério, me desculpe. E com isso, ele saiu, deixando-me de pé na casa que um dia fora um símbolo de nossa família. Pela primeira vez em anos, eu me senti livre. A batalha tinha sido longa e dolorosa, mas estava acabada. Eu tinha recuperado meu controle. Eu tinha mostrado a Mateus o que realmente significava respeitar aqueles que te amam. E ao fazer isso, eu reivindiquei não apenas a casa, mas minha dignidade. Eu lutei pelo que era meu por direito. E agora era hora de seguir em frente. O passado estava para trás. O futuro era meu para moldar. A casa estava mais silenciosa agora. Após a partida de Mateus, parecia que a última gota de tensão finalmente havia deixado o ar, deixando para trás uma quietude profunda que eu não sentia há anos. Pela primeira vez, a casa parecia minha novamente. Não apenas um espaço em que eu estava presa, mas um lar. O meu lar. Fiquei na sala de estar, olhando para os móveis gastos, as fotos nas paredes, a desordem que ignorei por meses. Tudo parecia diferente agora, não de um jeito ruim, mas de um jeito que parecia que eu estava entrando em um novo capítulo da minha vida. Um capítulo onde eu não era mais invisível, onde eu não era apenas a pessoa em quem todos se apoiavam, mas aquela que aprendeu a se manter firme por conta própria, apesar dos anos de sacrifício. Eu consegui. Lutei pela minha vida, pela minha dignidade, pelo meu direito de existir nos meus próprios termos. Venci a batalha mais difícil de todas, não contra Mateus, mas contra a ideia de que eu desapareceria, esquecida e descartada. E quando eu olhava para a casa agora, eu não via apenas os anos de amor e trabalho que derramei nela. Eu via a força que encontrei em mim mesma. O telefone tocou novamente, tirando-me do meu devaneio. Olhei para o identificador de chamadas. Era Mateus. Eu esperava por essa ligação, talvez a última peça de encerramento que eu precisava. Atendi o telefone, a força silenciosa em minha voz, surpreendendo até a mim mesma. Alô? Mãe? Mãe? A voz de Mateus veio, hesitante, mas firme. Eu só queria que você soubesse que estou cuidando das contas. Estou organizando um plano de pagamento. Eu não percebi o quanto te magoei e sei que isso não conserta tudo, mas estou tentando fazer as coisas direito. Suas palavras pareceram um ramo de oliveira, um que eu não esperava, mas que sabia que ele tinha que oferecer. Eu não respondi imediatamente, apenas deixei as palavras pairarem no ar por um momento, considerando-as cuidadosamente. Passei tantos anos colocando as necessidades de todos os outros acima das minhas. Passei tanto tempo tentando orgulhar Mateus, tentando ganhar seu afeto e respeito, mas aprendi uma dura verdade. Eu nunca poderia realmente me orgulhar de mim mesma se não começasse a respeitar meus próprios limites. Não se tratava de consertar tudo.
Não se tratava de ter tudo de volta como era. Tratava-se de deixar o passado ir e finalmente aceitar que eu era digna de respeito, de amor e de paz. Obrigada, Mateus, eu finalmente disse, minha voz calma e firme. Isso significa muito para mim. Fico feliz que esteja assumindo a responsabilidade. Eu vou fazer melhor, mãe. Prometo. Não vou cometer os mesmos erros de novo, disse ele. E pela primeira vez eu acreditei nele. Não conversamos por muito tempo. Ele não precisava se desculpar por tudo. Ele precisava me mostrar, através de suas ações, que ele entendia, que ele mudaria, que ele seria um filho do qual eu poderia me orgulhar mais uma vez. Depois que desliguei, sentei-me ali no silêncio, deixando tudo afundar. Este era o fim. O capítulo final de uma história que deu voltas e reviravoltas de maneiras que eu não poderia imaginar quando começou. Mas também era o começo de algo novo. Uma vida onde eu não tinha que provar nada a ninguém. Uma vida onde eu poderia finalmente viver para mim. As semanas seguintes foram cheias de pequenos ajustes, coisas que lentamente começaram a curar as feridas que carreguei por tanto tempo. Levei meu tempo organizando a casa, livrando-me das coisas que não me serviam mais, tanto itens físicos quanto bagagem emocional. Foi catártico, quase como trocar uma pele que eu havia superado. E pela primeira vez em anos, me senti mais leve. Passei mais tempo nas coisas que amava, pintando, lendo, cuidando do jardim. E pela primeira vez em muito tempo, não me senti culpada por isso. Eu já tinha dado o suficiente. Era hora de dar a mim mesma. Mateus e eu tivemos mais algumas conversas. E a cada uma eu via mais do filho que criei. Ele ainda estava aprendendo, ainda descobrindo como se redimir. Mas eu sabia que as coisas estavam mudando. Lenta, mas seguramente estávamos reconstruindo o que havia sido quebrado. Nem tudo podia ser consertado, mas eu não precisava que fosse. A coisa mais importante que aprendi foi que a redenção nem sempre se parece com o que você espera. Às vezes é mais silenciosa, mais sutil, e tem que vir de dentro. Enquanto eu estava sentada na minha poltrona favorita perto da janela, olhando para o jardim que passei a tarde cuidando, percebi algo profundo. Eu passei pelo inferno, fui traída, ignorada, desrespeitada, mas saí do outro lado mais forte, mais resiliente. Minha vida, embora longe de perfeita, era minha para moldar. A casa ainda estava aqui, e mais importante, eu também estava. Os anos vivendo na sombra de outra pessoa acabaram. Enfrentei meus maiores medos, perder tudo, ser esquecida, e saí mais forte do que antes. A casa não era mais um símbolo de perda. Era um símbolo da minha força, minha sobrevivência, minha redenção. E enquanto eu olhava o pôr do sol, senti uma sensação avassaladora de paz tomar conta de mim. Finalmente, era a minha vez.